Olá, senhores alunos. Dentro das nossas funções quadráticas, hoje nós vamos estudar como é que se resolve inequações do tipo sistemas e inequações no formato de produto e de divisão. Repare que os três exercícios que nós vamos fazer hoje, eles são muito parecidos no início, a única diferença é no final de cada um dos três exercícios que nós vamos resolver na aula de hoje. Preste, então, bastante atenção. Nesse primeiro exercício, é um sistema de inequações do segundo grau. Repare que eu já escrevi aqui esse sistema, evidenciando a linha azul aqui como sendo a primeira linha, e na segunda linha, evidenciei para vocês destacarem bem essa na cor vermelha, para você perceber uma segunda inequação. Vamos, em primeiro lugar, resolver a primeira inequação, que é x ao quadrado menos 3x maior ou igual a zero. Você vai pegar x ao quadrado menos 3x, traga para cá e iguale a zero, para que vocês encontrem as raízes. X' igual a zero e x duas linhas igual a 3. Diga para o professor que quando isso daqui é do segundo grau, diga que o gráfico de x ao quadrado menos 3x é uma parábola. E como antes de x ao quadrado é positivo, diga então que essa parábola é uma parábola de concavidade voltada para cima. E para que você encontrou as raízes? Porque raízes são os pontos aonde a parábola corta o eixo do x. Voltando aqui na primeira linha, você repara que x ao quadrado menos 3x, você quer que ela seja maior ou igual a zero, ou seja, positiva. Ou seja, em que região que essa parábola está para cima do eixo do x? Ela vai estar para cima do eixo do x, antes do zero e depois do 3. Então, x ao quadrado menos 3x será positivo nessa região menor do que zero e nessa outra região maior do que 3. Pronto. A primeira linha eu já escrevi aqui. Vamos agora verificar o que diz essa linha vermelha. Menos x ao quadrado mais 6x menos 8 maior ou igual a zero. Eu vou pegar o menos x ao quadrado mais 6x menos 8, igualar a zero e vou achar as raízes. Se você achar as raízes, você vai encontrar x' igual a 2, x duas linhas igual a 4. Diga a quem perguntou que menos x ao quadrado mais 6x menos 8, por ser do segundo grau, é uma parábola. E por ser esse número antes de x ao quadrado negativo, ela vai ser uma parábola com a sua concavidade voltada para baixo. E esse 2 e 4, que são as raízes, são os pontos aonde essa parábola vai cortar o eixo do x. Repare agora que nessa segunda linha, ele pede para que seja maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero significa aonde é que essa parábola está para cima do eixo do x. A parábola vai estar para cima do eixo do x aqui. Então, essa é a região que essa segunda inequação está querendo. É exatamente o intervalo que vai de 2 até 4. Agora, para dar a resposta, repare bem que o azul quer ter o seu desejo respeitado e o vermelho também quer ter o seu desejo respeitado. Para você perceber o que está acontecendo, joga essas linhas aqui para que a gente oriente melhor qual é a resposta desse nosso exercício. Repare, para o azul serve antes de zero. Então, para o azul serve antes de zero. E para o azul serve depois do 3. Aqui está o 3, depois do 3 também serve para o azul. Só que o vermelho diz que para ele não. Para ele serve entre 2 e 4. Então, para o vermelho, serve de 2 até 4. Repare, então, que tem uma exigência da linha azul e tem uma exigência da linha vermelha. E o que eu tenho que dar como resposta? Aquilo que permanecer realmente nos dois intervalos, tanto do azul quanto também da linha vermelha. E é exatamente isso aqui. Repare que esse intervalo preto, ele pertence tanto ao azul quanto ao vermelho. Então, esse intervalo comum às duas linhas é que é a minha resposta.
Portanto, a minha resposta vai estar entre 3 e 4. Solução, x pertence aos reais, tal que esse x é maior ou igual a 3 e menor ou igual a 4. Repare agora o nosso segundo exercício de hoje. Eu disse e repito, os três são muito parecidos. No início, ele só difere realmente no final, a hora que a gente tem que dar a resposta. Repare que agora, de novo, eu separei na cor azul e na cor vermelha. Vou pegar esse azul, vou pegar o x menos 2, igualar a zero, e vou achar as raízes. Só que essa função vai dizer assim, eu sou uma função x menos 2, eu sou do primeiro grau. Como sendo do primeiro grau, eu sou uma reta. Como antes de x é positivo, eu sou uma reta subindo. E para que eu achei as raízes? Porque se essa reta sobe, ela vai cortar o eixo do x exatamente no valor que é o valor da raiz. E eu vou dizer para o examinador que quando essa reta estiver para baixo do eixo do x é negativo, e quando essa reta estiver para cima do eixo do x, o valor dela será positivo. Pronto. Isso é o que diz essa que está escrita na parte azul. Vamos agora para a parte vermelha. X ao quadrado menos 5x mais 6, eu pego ele e igual a zero. E vou achar as raízes. Só que a historinha desse x ao quadrado menos 5x mais 6, ele diz assim, professor, eu sou do segundo grau. Se eu sou do segundo grau, eu sou uma parábola. Como antes de x ao quadrado é positivo, eu sou uma parábola com a concavidade voltada para cima, cortando o eixo do x no valor das raízes que eu encontrei, que são 2 e 3. E quando essa parábola estiver para cima do eixo do x é positivo, quando ela estiver para cima é positivo, e quando essa parábola estiver para baixo é negativo. Pronto. Então agora, vou pegar o que o azul me disse, vou pegar o que o vermelho me disse e vou colocar aqui para tentar extrair disso daqui a minha resposta. Olha o que diz o azul. O azul diz o seguinte, antes do 2 eu sou negativo. Entendi. Aqui está o 2, ele está dizendo que antes do 2 ele é negativo. Mas depois do 2, o 2 está aqui. Depois do 2 é aqui, ó. Depois do 2 ele é positivo, esse é positivo. Isso é o que diz essa função em azul. Vamos ver o que diz a função em vermelho. A função em vermelho diz assim, antes do 2 eu sou positivo. Aqui está o 2, antes do 2 ele está dizendo que ele é positivo. Só que entre 2 e 3 ele está dizendo que ele é negativo. Entre o 2 e o 3 ele é negativo. E diz que depois do 3 ele é positivo. Pronto. Só que repare agora que esse exercício está dizendo o seguinte, não me interessa o sinal só do azul e não me interessa só o sinal do vermelho. Eu quero o sinal da multiplicação. Hora que eu multiplicar o azul pelo vermelho, tem que dar negativo. Entendi. Se eu multiplicar menos com mais, sinais diferentes na multiplicação dá negativo. Multiplica mais com menos, dá negativo. Multiplica mais com mais, dá positivo. E o que o exercício quer? Ele quer que essa multiplicação seja negativa, seja menor que zero. Negativa é aqui e aqui. Então, essa que seria a resposta. Ele quer que seja menor que zero é negativo, e essa que é a minha resposta. E olha como é que eu escrevo. Eu escrevo que o conjunto de solução são todos os números reais, tais que o número seja menor do que 3, e além de menor que 3, ele não pode ser igual a 2, porque se fosse igual a 2, daria igual a zero. Ele não quer que seja igual a zero, ele quer que seja menor do que zero. Então, não pode ser igual a 2. Este é o nosso segundo exercício de hoje. Agora, no último exercício de hoje, é o terceiro, de novo, eu vou começar igualzinho. E, de novo, repare uma coisa. A linha de cima eu escrevi na cor azul e a linha de baixo eu escrevi na cor vermelha. Vou pegar o x ao quadrado menos 4, que é o azul,
trago ele para cá igual a zero e vou achar as raízes, que nesse caso é mais ou menos 2. Vou dizer ao examinador, ele é do segundo grau, então ele é uma parábola. Como antes de x ao quadrado é positivo, é uma parábola de boca para cima, cortando o eixo do x nos valores das raízes, que são menos 2 e mais 2. Quando essa parábola estiver para cima do eixo do x é positivo, quando ela estiver para cima é positivo, mas quando ela estiver para baixo é negativo. A linha de baixo, que é x ao quadrado mais 4x menos 5, quando igualada a zero, terá como raízes x' igual a menos 5 e x2' igual a 1. Vou dizer ao examinador que isso aqui é do segundo grau, então é uma parábola. Como antes de x ao quadrado é positivo, ela é uma parábola de boca para cima, cortando exatamente nas raízes, que são menos 5 e mais 1. E, de novo, positivo quando está para cima do eixo x, negativo quando ele estiver para baixo e positivo quando ele estiver para cima. Vou pegar as observações da função azul, da função vermelha e colocar aqui no nosso gráfico, que vai nos ajudar a encontrar a resposta. O azul diz o seguinte, olha, antes de menos 2, eu sou negativo. Entendi. Aqui está o menos 2, antes do menos 2 eu sou positivo. Antes do menos 2 eu sou positivo. Entre menos 2 e mais 2, eu sou negativo. Aqui está o menos 2, aqui está o mais 2. Entre o menos 2 e o mais 2, eu sou negativo. E depois do 2, eu sou positivo. Essa é a tradução dos sinais dessa função azul. Agora, a função vermelha. A função vermelha diz assim, antes do menos 5, eu sou positivo. Menos 5 está aqui, antes do menos 5 é positivo. Entre menos 5 e mais 1, ele é negativo. Entre menos 5 e mais 1, ele é negativo. E depois do mais 1, ele é positivo. Pronto. Só que o exercício diz assim, não estou interessado no sinal da função azul, não estou interessado no sinal da função vermelha. Eu estou interessado na divisão deles e eu quero que a divisão seja menor ou igual a zero. Ele quer que a divisão seja negativa. Então, vamos dividir o azul pelo vermelho. Mais dividido por mais dá positivo. Mais dividido por menos dá negativo. Menos com menos sinais iguais é positivo. Menos com mais sinais diferentes negativo. E mais com mais sinais iguais dá positivo. E ele quer que seja menor ou igual a zero. Então, ele quer que seja negativo. Mas agora, presta muita atenção porque vai acontecer agora no slide. Presta bem atenção. Olha bem o que vai acontecer. Olha essa bolinha que caiu e olha essa outra bolinha que está caindo. Pronto. Repare que essas duas bolinhas, elas são duas bolinhas vazias. Por que vazias? Elas estão vazias porque no denominador não pode ser igual a zero, embora o exercício pode aceitar igual a zero. Só que não pode ser igual a zero porque o menos 5 e 1 são raízes da vermelha. E a vermelha está embaixo e no denominador não pode ser igual a zero. Mas em cima pode ser igual a zero? Em cima sim. Então aqui, gente, pode ser bolinha fechada, e aqui pode ser bolinha fechada, lembrando que bolinha fechada significa que menos 2 pode fazer parte da resposta, o mais 2 também pode fazer parte da resposta, mas o 1 e o menos 5 não. Por quê? Porque eles são raízes da de baixo, que é a vermelha, e embaixo não pode ser igual a zero. Então, me serve realmente os espaços negativos, que é esse, e essas duas é que vão fazer parte da minha resposta. Solução, são todos os reais, de menos 5 até menos 2, maior que menos 5 e menor ou igual a menos 2, ou se não, maiores do que 1 e menores ou iguais a 2, que é exatamente a resposta desse terceiro e último exercício. O que nós estamos concluindo é uma série de 3 exercícios muito parecidos. Evidentemente, por ser realmente uma videoaula, eu não sou tão repetitivo quanto eu sou dentro da sala de aula.
cabe realmente a você, se você não entendeu algum desses passos, de voltar na parte que você ficou com dúvida e tentar verificar se você entendeu muito bem cada um desses 3 tipos de inequações, que eu posso lhe garantir. São 3 tipos de inequações muito importantes para aquilo que virá a ser estudado durante as aulas da nossa matemática. Então, até a próxima.